Mensagem do anjo da guarda de Maria Valtorta, do dia 19 de janeiro de 1947. Uma grande lição está na Epístola de São Paulo. Uma lição que se manifesta a necessidade de seguir o 10º mandamento desde a infância e em todas as coisas, para chegar à justiça também nas coisas sagradas. Pois, alma minha, pode ser injusto até no que é justo. Não porque as coisas justas podem se tornar injustas por si mesmas, mas porque o homem pode querer e praticá-las de forma desordenada. Assim é com as coisas sagradas. O roubo, ou pelo menos o desejo imoderado e concupiscente, porque o natural é mais difundido do que se pensa e assume uma violência e constância que nem mesmo o roubo material e o desejo imoderado assumem. A concupiscência de ser como Deus, não porque tal desejo venha do conhecimento de seu destino e do amor que os estimula a alcançar uma perfeição que os torna deuses, mas por orgulho, é a mesma concupiscência que Lúcifer tinha. Rebelde, exigiu tenacidade, pois assumiu a mesma forma e violência. O vosso Santíssimo Mestre disse-vos: ser perfeito como meu Pai. Portanto, não é pecado, mas obediência tender a essa perfeição que te faz semelhante ao Pai. Mas perfeição traz justiça com ela. E na justiça só existe amor. Em justiça e no amor sempre há humildade e sabedoria. E em humildade e sabedoria, o desejo de ser semelhante a Deus não se confunde com o orgulho e a ignorância de querer ser tão no poder infinito, para fazer as coisas que Ele faz, e mais ainda superá-lo, dominá-lo, destronando-o, dizendo: eu sou. Como Lúcifer tentou fazer, e Lúcifer disse: mas permanece puro, continua sendo amor, nada além de amor. O amor estimula os filhos a imitarem o Pai divino e o irmão a serem perfeitos na bondade e na caridade. Nesses, não com sede de fazer as obras estupendas que fazem de Deus o Criador e Senhor do céu e da terra, mas com amor desordenado. No tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estariam nas fileiras dos fariseus. Agora eles estão nas fileiras daqueles que são desordenados na religião. São muitos, só porque não deixam passar um único dia sem ir à igreja e respeitam a abstinência e o jejum a todo custo, mesmo que seja ao custo de negligenciar o marido, a esposa, os filhos, e assim fomentar neles uma frouxidão que uma boa católicos devem ter cuidado de não se levantarem, ou falhando na caridade para com o enfermo, esquecem que a assistência aos enfermos pela misericórdia praticada é um rito de honra e de amor a Deus que se esconde nos próprios enfermos. Eles são todos aqueles que, porque fazem isso por suas almas, têm uma religião desordenada. Desordenada porque é egoísta. Desordenada porque tem sede de louvor aos homens que veem seu externo fervor, sua oração externa diária, mas Deus também vê o interior dos corações e das coisas. Ele vê o verdadeiro motivo de tantas práticas. Ele vê as consequências dessas práticas inteiramente externitices, e Ele não aprova, pois Deus é amor e ordem, e deseja ordem e amor em todas as coisas. Quando o Mestre Divino foi questionado pelo escriba
qual era o maior preceito, ele respondeu: amar a Deus com todas as nossas forças, alma, coração e inteligência, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Enquanto ensinava, disse aos seus discípulos que aos julgados no juízo final, que o perguntaram quando viram com fome e sede, sem abrigo, nu, enfermo ou preso, ele responderia: o que você falhou em fazer a um deles, você falhou em fazer a mim. O próprio mérito causa dano a outras almas, pois se fosse esse o caso, o mérito seria cancelado pela responsabilidade, pela raiva ou pecado surgindo em outros corações. Sejam justos, católicos, se querem ser perfeitos. Sejam justos se desejam pertencer verdadeiramente a Deus. Amem com perfeição. Amem para amar o seu Pai, honrando-o por amor, não pelo ganho que pode advir para você daí. Caso contrário, se você der honra para obter um ganho, você seria como os gentios e pecadores. Se você estivesse fervoroso apenas para receber uma recompensa imediata em sua morte, eu lhe digo que há muito tempo você expiaria seu egoísmo no purgatório. Pois bem, já que a desordem gera confusão, então entre esses católicos que humanizam, digamos, o culto espiritual que se chama religião e que é amor, e assim desviam sua retidão e alteram sua natureza e beleza, existem precisamente os espiritualmente concupiscentes de quem falei no início, tão numerosos entre os católicos, tão distantes da justiça, da humildade e do verdadeiro amor. Neles está um pecado contra o 10º mandamento e um pecado de orgulho, avareza e inveja. O hábito desses vícios capitais surge neles, pois eles não quebram imediatamente a erva daninha da concupiscência espiritual que brotou neles pelo amor desordenado. O apóstolo dirige-se especialmente a estes, como enfermos que devem ser informados da sua doença e tratados, revelando a ferida. E dirige-se também aos que, embora ainda não estejam doentes, podem adoecer, e aos que, embora muito saudáveis, na verdade já vestidos com a riqueza salutar de Deus, podem cair nos pecados da avareza e do orgulho e, portanto, adoecer e morrer. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. É isso. Deixe cada um fazer que Deus o deu para fazer, e deixe-o fazê-lo com alegria de espírito e grande caridade. Pois se ele tem caridade, seu coração também ficará alegre. Pois só o ódio produz tristeza de espírito, porque gera pecado e separa de Deus. Que ninguém, portanto, inveje quem tem profecia e anseie por ela, e apenas para parecer como uma voz simule ou aceite as vozes das trevas, sempre prontas a se prestarem a acariciar o orgulho do homem e contentar-se em levá-lo até a perdição. Que o cristão nunca faça isso, pois simulação e comércio com Satanás são pecados horrendos aos olhos de Deus. Quem tem a missão de porta-voz, não se orgulhe, nem seja ganancioso para com os irmãos com os tesouros de Deus, mas ensine e distribui com prudência e simplicidade 1000 maneiras de fazê-lo sem faltar na caridade, na prudência e respeito à igreja docente. Que exemplo, acima de tudo, seja a palavra das vozes, exemplo de todas as virtudes. Depois seja a palavra que possa repetir no devido tempo e lugar a sabedoria recebida. Oferecer, dar graças pelo pão e pelo peixe, e partir e distribuir a este povo que nada tem a comer e por quem sente compaixão. Distribuirá a alma das palavras recebidas, seu fluido vital a quem definha, cansado da comida habitual ou muito lânguida para assimilar a comida excessivamente apimentada ou insípida, que o rigorismo ou a mornidão de tantos pastores ídolos quebra para as multidões. Ele não se aproxima das tábuas da sabedoria. Não é pecar contra a prudência e a obediência a Deus e à igreja. A mulher que oferece seu seio à boca de um lactente talvez peca? Ela não peca, mas se ela realizou o mesmo ato em relação a um adulto para receber um abraço lascivo, ela certamente pecaria. Assim é neste caso.
Alguém que disse: venha, tire de mim, pois sou o cofre de Deus e tenho o suficiente para todos. Venham, louvem-me por minha glória, ofenderia a justiça. Mas aquele que, como água escondida, subindo de uma fonte secreta e humildemente transudando seus humores para refrescar as plantas próximas, que bebe na vida sem nem mesmo conhecer seu instrumento, dá um fluido que confirma, outro que apazigua, outro que ilumina, outra aquela que guia, de fato não peca. E Deus abençoa seu trabalho, pois é dado para prover as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade para com seus irmãos. Aquela misericórdia dupla que te coroará como a coroa dos espíritos salvos por ti, e fará com que o juiz te diga: venha à minha direita e toma posse do meu reino. E por fim, ó vocês que sofrem por serem servos da justiça, bendiga os que vos perseguem. Eles são, já lhe disse em outra ocasião, os principais autores do seu triunfo eterno. Ame-os, então, pois ao querer despojar-se do manto de seu ministério terreno, eles tecem para você o manto incorruptível dos escolhidos de Deus na eternidade. Amai sempre os vossos inimigos, que para os cristãos não são inimigos, mas simplesmente pobres lunáticos que merecem pena, porque não sabem o que estão a fazer. Os afortunados e os desafortunados, regozijando-se com quem se alegra e chorando com quem chora. Como se a alegria ou a dor dos outros eram a sua alegria e sua dor. E voltando ao assunto inicial, despojem-se, todos vocês, da concupiscência espiritual, não aspirando a coisas elevadas, mas adaptando-se às humildes. Sempre contentes com a tua missão, seja ela qual for, contentes com os outros, tenha mais do que você. Contente que os outros tenham mais do que você, bendizendo a Deus pelo que Ele dá e pedindo-lhe humildemente, se é algo sublime, que possa usá-lo dignamente para a sua glória e para a salvação do seu próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus diz: eu poderia ter falado antes para lhe dar esta joia, ó meu pequeno João, mas é tal a dignidade do santo sacrifício, muito pouco conhecido pelo que é por muitos cristãos católicos, que dei prioridade à sua explicação. E esta é a primeira lição que dou a muitos, falando excepcionalmente em um dia de festa e em uma passagem do Evangelho que já tratei de acordo com o ensino usual. Quando um padre ou uma voz fala em nome de Deus ou por ordem de Deus, quando um preceito é obedecido, eu, que sou o Senhor, fico calado, pois grande é a dignidade de um mestre que fala em meu nome por minha ordem, e grande é a dignidade de um rito, muito grande é a da Santa Missa, o rito dos ritos, assim como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Agora então ouça, ó meu pequeno João, mas por 20 séculos, pão e peixe também têm chegado aos homens a partir daqueles poucos episódios dos 4 evangelhos, de modo que eles serão saciados e haverá um pouco de sobra. Tudo isso é feito pelo Espírito Santo, que é o mestre ensinador sentado na cátedra de instrução do Evangelho. Quando o Paráclito vier, ele irá instruí-la sobre toda a verdade e ensiná-la tudo e lembrá-la de tudo o que eu disse, ensinando o verdadeiro espírito de cada palavra, de cada letra do episódio, pois é o espírito da palavra e não a palavra em si mesma que dá vida ao espírito. A palavra não entendida é um som inútil, não é entendida quando é apenas um termo, um ruído, não vida, uma semente, uma faísca, uma fonte que se afunda nas raízes, pega fogo, lava e nutre. E que o meu corpo e meu sangue estejam sempre em vós, aquelas coisas preciosas e incorruptíveis pelas quais, como disse Simão Pedro, foste resgatado, para que exaltaste as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua admirável luz. Minha paz para você, noivinha, ansiando por amor. Paz para você, paz para você, paz para você. 26 de janeiro de 1947, uma breve lição dada à sua condição.
e deveria ser inteiramente para você, já que sua humanidade continua posta à prova pela humanidade dos outros, que não é boa, pode realmente desejar vingar-se. Não, alma minha, você veja que Deus já está se vingando, e sua causa é dele. Deixe-os agir, portanto. E quanto a você, vença o mal com o bem. Se não forem derrotados depois, as brasas estarão sobre suas cabeças, enquanto você arde com as maravilhosas chamas do amor. Mas para todos aqui está a lição de Paulo, uma lição de humildade, caridade, paz e misericórdia. Sejam sábios só por amor a Deus, para não receberem elogios dos homens, e menos ainda de vocês mesmos. Ninguém é bom juiz de si mesmo ou de seus irmãos, portanto não julgue a si mesmo ou a seus irmãos. Há quem juíze para todos, que o seu bem seja feito não apenas para vocês, porém que suas vidas sejam como uma luz no mundo, uma boa luz que ilumina e induz os outros a fazerem o que vocês fazem e convence muitos para a santidade da religião. Vê como eles se amam? Disseram os pagãos nos primeiros cristãos. Faça-o dizer agora também. Considere que a apatia, maus hábitos contínuos ou hipocrisia aberta de cristãos falsos ou fracos são mais prejudiciais à religião do que as punhaladas violentas dos inimigos de Deus. A religião e a igreja são prejudicadas mais pela mornidão dos fiéis do que pela agressão dos inimigos. Não transforme sua confissão em uma arma partidária. Veja o que aconteceu quando Israel fez da confissão hebraica um instrumento político. Nunca dê coisas sagradas para usos profanos, mas seja sagrado, porém, na vida pública também, para que as forças das trevas não prevalecerá e a moralidade e a fé serão defendidas. Trabalhe sem barulho inútil, mas com verdadeiras boas ações. Não odeie, mas perdoe e tenha Deus como seu amigo, pois sem Deus você fica inutilmente animada para agir. Em uma palavra, seja cristã, sempre. Em tudo não há duas vidas, a das horas do culto e a outra de costume. Há uma só, e vocês não podem ser verdadeiros cristãos se estiverem apenas por uma hora na igreja. Cristãos em casa e no escritório, nas lojas e nas diversões, nas afeições e nos ganhos, para que a tua vida não seja uma mentira que Deus observa com indignação. O pequeno João está exausto hoje, caridade para a sua fraqueza, e assim mesmo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 2 de fevereiro de 1947. Em sua longa paixão, na qual nenhum tipo de sofrimento foi poupado a você, e você teve que sofrer atrozmente, carne, sangue, intelecto, coração, espírito, tudo quantas vezes você esteve no estado de gritar, salva-me, para teu Senhor, o único com misericórdia de ti e a vítima torturada. A epígrafe mais verdadeira a ser escrita sobre tua vida e tua tumba é esta: dores mortais me cercaram, as dores do inferno me cercaram, e na minha angústia invoquei o Senhor, e ele me ouviu de seu santo templo, e deve ser completado com a outra estrofe do salmo que não está na liturgia da Santa Missa de hoje. 70ª, mas está na sua missa, ó vítima imolada, e junto com a primeira frase testemunhando a sua dor. Testemunharia como Deus, somente Deus te amou, oferecendo-lhe a mão para tirá-lo das águas imensas. Esta frase, o Senhor era meu apoio, ele me atraiu para a clareira, ele me salvou, alma minha. Leia o Salmo 18 de Davi hoje, é profético para você. Que as palavras do salmista sejam um prelúdio de alegria para você. Vamos ler Paulo, consolador e exemplo para aqueles que lutam por amor a Deus. Como uma comparação adequada, o apóstolo diz que o cristão em sua jornada é como a vida espiritual de um atleta na grande arena da terra. Durante o mais ou menos longa competição da vida humana pela conquista do prêmio que vai para os vencedores. E ainda com razão, ele lembra que quem corre nos estádios se sujeita a todo tipo de abstinência por um prêmio incerto, pois apenas um dos corredores o ganha, e por um prêmio corruptível,
que por mais que seja vale, dura apenas temporariamente, enquanto aqueles que lutam para obter o prêmio eterno têm toda a certeza de obtê-lo, todos eles, já que Deus é bom e também dá um prêmio a quem não é o primeiro atleta, mas com todas as suas forças e com tenacidade. Vontade faz tudo o que é capaz para obedecer a Deus. Nem o prêmio do Senhor cessa depois de algum tempo, mas dura para a eternidade. Essas considerações devem estimular os cristãos a imitar os atletas nos estádios para manter o ânimo forte e ágil, aumentar sua força, agilidade e resistência às armadilhas do adversário, que está seduzindo as nações, para obter a incorruptível coroa da glória eterna, da glória celestial. Nem todos os cristãos podem ter a mesma força na luta, nem há um caminho só para chegar à vitória, que é o fim. Alguns são austeros com uma austeridade tão absoluta que as pequenas almas têm medo deles. Alguns são tão sobrenaturalmente humanos. Permita-me usar estas palavras, dando-lhe um exemplo gentil de virtude do que qualquer outro homem. Mesmo mais fraco em heroísmo sobrenatural pode imitar. Uma virtude gentil e infantil, que, no entanto, em sua constância e perfeição, crucifica a vontade da carne, não menos que a grande santidade cheia de atos de penitência e austeridades extraordinárias dos gigantes espirituais. E você vê, a Santa Igreja maternal e sábia descreve como heróicos os ascetas com gestos poderosos que desanimam as pequenas almas e o pequenino que faz as pequenas coisas com perfeição. Na verdade, não há diferença no céu entre aqueles que se mortificaram com penitências inéditas e aqueles que usaram como camisa de cabelo apenas amorosa, humilde adesão constante a tudo o que teve a aparência de ser a vontade de Deus, seja através dos comandos explícitos do Senhor e da Santa Igreja ou de seus superiores e parentes, seja na aceitação resignada dos acontecimentos cotidianos, recebidos com amor, realizados com amor e consumado com amor, pois em todos eles uma vontade de Deus para a santificação da alma é reconhecida. O arquivo monótono e contínuo de obediência amorosa é um martírio não inferior ao da flagelação. A expoliação da própria vontade não tem menos valor sobrenatural do que a expoliação da riqueza. Para abraçar um estado religioso, a renúncia à vida oferecida silenciosa e voluntariamente para os propósitos de Deus e a conversão dos pecadores não é inferior à renúncia da liberdade material para entrar no claustro, suficientes para igualar os atletas de muitos exercícios que competem no estádio da vida terrena são o meio e o fim, o amor. Para conquistar o amor, prêmio e coroa eterna dos lutadores espirituais e vencedores. Eu, então, corro desta maneira e não de uma forma casual. Eu combato assim e não como alguém que golpeia o ar, mas eu trato meu corpo com dureza e o forço a servir, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não possa me tornar um réprobo. Toda a regra para o bom lutador e o bom mestre lutador está nestas palavras: não correr ao acaso. Quantas almas, com bons impulsos, mas sem reflexão, correm de forma desordenada, isto é, a ponto de esgotar suas forças no esforço irregular, e depois ficam inativos, deixando-se ultrapassar por aqueles que com constância se treinam, se preparam com ordem e fazem tudo com constância e ordem, fortalecendo-se assim para a grande prova, que felizmente superam, porque prepararam-se para isto por meio de exercícios contínuos. Não corras desordenadamente, portanto, mas com normas seguras. Não combates sem parar, para não te arrastares, fazendo apenas uma inútil demonstração de gestos para serem notados e elogiados. Até os loucos conseguem se sacudir contra os fantasmas de seus delírios, mas ninguém poderia dizer que o louco é um atleta que merece um prêmio. Os mímicos também fingem ações contra supostos adversários, mas ninguém poderia coroá-los, exceto com mímicos, ou seja, com habilidosos simuladores da realidade. Nem os simuladores nem os delirantes entram no céu, porque assim o têm. O mímico pode entrar se ao descer do palco levou uma verdadeira vida de santidade, e o louco pode entrar se antes de sua loucura fosse um homem justo,
pois doença é sofrimento e não pecado. Mas as pessoas entram no céu por méritos reais, não por meio de cenas inúteis. Lutar verdadeiramente, portanto, contra os adversários silenciosamente no estádio secreto do eu, onde o espírito tem a carne, o diabo e o mundo contra ele. Junto com a tríplice concupiscência, seduções, tentações, atos de violência, reações à violência, tudo. É uma luta contínua e tenaz, uma luta homem a homem, com diferentes inimigos, sempre ressurgindo em você e ao seu redor. Uma luta que não é só o espírito combate, mas o próprio corpo deve lutar contra si mesmo, servindo as ordens do espírito. A carne que deve punir a si mesma, negar a si mesma os excessos que exige para suas fomes. A carne que deve por si mesma se colocar acorrentada para conter sua agitação, como um potro selvagem ou besta furiosa, ou serpente rastejante, ou animal impuro que deseja correr para os perigos, assaltar, assobiar ou chafurdar na lama. A imprudência, ferocidade, engano, luxúria da carne, deve haver combate para isso e contra os inimigos imateriais, mas não menos violentos, vindos do eu mental, que são a cupidez, o orgulho e a preguiça. É assim que o indivíduo humano, portanto, deve ser, para que, depois de ter pregado aos outros, o homem que se apresenta como mestre dos outros não se torne um réprobo, causando um escândalo que não é causado por aqueles que demonstram abertamente que não fazem, o que não o fazem tenham fé. Pois os olhos do mundo estão fixos naqueles que se colocam como mestres. E se o mundo vê neles uma regra de vida contrária à perfeição que ensinam, balançando a cabeça, conclui: o que eles ensinam deve não ser verdade. Não deve haver Deus ou recompensa ou punição ou outra vida de julgamento. Caso contrário, eles agiriam de forma diferente da maneira como agem. E assim é que um falso mestre provoca uma ruína maior do que a de um descrente sincero. E não só falha em converter pecadores, mas esfria inteiramente o morno, torna o fervoroso morno e escandaliza o justo, que pelo menos em seu interior não pode deixar de abrigar um julgamento severo desses mestres ídolos. Teus pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos eles atravessaram o mar, todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, mas Deus não se agradou de muitos deles. Outra grande lição: não basta ter o batismo e as outras ajudas divinas para serem salvos e gloriosos, mas é preciso boa vontade, pois a posse do reino eterno não é um dom gratuito, mas uma conquista individual através da luta contínua. Deus ajuda. Sem a sua ajuda o homem não chegaria lá, pois tem contra ele inimigos implacáveis para disputar o seu caminho para o céu, o pecado e seus incitamentos, a carne, o mundo e o maldito, que não lhe dá trégua, mas é o homem que deve querer o paraíso. O livre-arbítrio não é deixado para a ruína do homem. Se assim fosse, só por isso, Deus teria feito ao homem um dom que não era bom. E Deus não faz coisas que não são boas, mas é deixado também, acima de tudo, para quem quer salvação, isso é, o céu, Deus. Para quem quer a salvação, a liberdade para quem quer a salvação, isto é, quem quer Deus. Assegure então que com a proteção da nuvem, com a travessia do mar profundo, com as comidas e bebidas que te são dadas, a proteção de Deus, a superação da perigosa barreira do pecado original, com todos os seus danos resultantes ao homem, com a graça e os sacramentos, alimentos e bebidas de poder incomensurável, todos vocês podem se manter em tal estado que Deus ficará satisfeito com vocês. Eu tenho mantido a fé e só me resta receber a coroa de justiça que a tua misericórdia, muito maior do que a tua severidade, reservou para aqueles que com todas as suas capacidades te amaram e serviram. Assim seja contigo, alma minha, a quem instrui nas 52 santas missas do domingo. O ciclo está cumprido, mas a boa amizade permanece. Nem te faltará a minha palavra de orientação e conforto. Vou prostrar-me diante de Deus para receber pérolas de sabedoria para ti, e juntos nos alegraremos, dando-as a ti, tu recebendo-as, admirando os tesouros que Deus dá àqueles que o servem com todo o seu ser.
e louvaremos ao Senhor. Vamos louvá-lo, dando graças a Ele por tudo e cantando com todo o paraíso e os justos na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Doçuras e promessas do bendito Jesus, 16/3/1947. Anoto hoje que tem sido minha alegria por 3 dias. À noite entre os dias 12 e 13, enquanto eu agonizava com a polineurite, que também incomodava o meu coração, Jesus se apresentou a mim com o seu Santíssimo Coração descoberto no meio do peito e inteiramente rodeado por chamas trêmulas mais belas que ouro. Ele me disse: venha e beba. E aproximando-se da cama para que eu pudesse deitar minha cabeça em seu peito, puxou-me para si, pressionando minha boca sobre a ferida em seu coração e pressionando seu coração com sua mão para que o sangue jorrasse copiosamente. E com a boca pressionada contra os lábios da ferida divina bebi. Parecia-me que eu era um ninho de leite agarrado ao seio de sua mãe. Quando estava para sugar, pensei que sentiria o gosto do sangue, como naquela vez em que Jesus me fez beber um cálice cheio do seu sangue. Ainda me lembro daquele gosto, daquele líquido um pouco espesso e glutinoso, daquele cheiro característico do sangue vivo. Mas desde o primeiro gole que desceu pela minha garganta, percebi uma doçura, uma fragrância que nenhum mel, açúcar ou qualquer outra coisa doce e aromatizada pode ter. Doce, perfumado, mais doce que o leite materno, mais intoxicante que um vinho, mais perfumado que um bálsamo. Não encontro palavras para expressar o que aquele sangue foi para mim. E as chamas, ao me aproximar, fiquei com um pouco de medo daquele fogo. Senti à distância o calor intenso daquelas chamas trêmulas, e quanto mais Jesus me atraía para si, mais parecia que me aproximava de uma fornalha ardente e tenho medo do fogo. Não consigo suportar nem mesmo um leve calor, mas quando minha cabeça estava contra o coração divino, e eu estava, portanto, envolta em chamas cantantes, pois ao tremer, eles emitiam algo que lembrava notas extremamente melodiosas, nada parecido com o estrondo e o assobio da lenha das lareiras ou o rugido das chamas fogos. Senti as línguas de fogo acariciando minhas bochechas e cabelos, abrindo caminho para eles, doce e fresco como um vento de abril, como um raio de sol em uma manhã de abril úmida de orvalho. Sim, simplesmente assim. E enquanto eu saboreava essas delicadas sensações, pensei, pois meu êxtase tem um belo aspecto. Permite-me refletir, analisar, pensar sobre o que estou experimentando e depois lembrar. Não sei se acontece assim com outros êxtases. Enquanto eu assim gozava, envolta nas chamas do Divino Coração, pensei que deviam ser as chamas no meio das quais os 3 meninos de que fala Daniel andavam cantando. Assim ele fez o centro da fornalha como um lugar onde soprava um vento carregado de orvalho. Sim, assim mesmo, o vento perfumado da manhã, na luz suave do primeiro sol. E Jesus, depois de ter me segurado por muito tempo em seu coração, contra seu coração para que eu bebesse, afastou-me dele, segurando minha cabeça em suas mãos, levantou-se para ele, curvou-se sobre mim, para que, se eu não bebia mais do seu coração, eu não estava mais envolta nas chamas vivas. Bebi seu hálito e suas palavras e fui envolta no fogo do seu olhar. Ele disse: ai, neste qualquer outro fogo, inclusive o purgativo, difere do meu fogo, pois este meu fogo é da mais perfeita caridade e não faz mal, nem mesmo para fazer o bem. E este é o fogo que eu reservo para vocês. Só isso. Isso é o que o meu amor é por você. Um fogo que conforta e não queima. Luz, harmonia, uma carícia suave. É isso que o meu sangue é para você. Doçura e força. É isso que eu faço. Você para compensar você pelos homens. Eu espremo meu sangue por você como uma mãe faz com leite por seu filho. Você, minha filha, é assim que eu te amo. Desde então, essas palavras e essa visão foram repetidas a cada dia e agora Jesus sempre adiciona estas palavras. E nos amaremos assim no futuro. Isso é que vou dar a você como uma recompensa por seu serviço fiel. Este é o seu futuro. Enquanto você viver na terra, após haverá união perfeita. Esta manhã, Padre Mariano, também eu percebeu, ao vir trazer-me a Sagrada Comunhão, que eu estava ainda mais longe da terra do que o sol está.
eu estava em Jesus para beber seu sangue e me alegrar no fogo do seu amor. Há alguns dias também, 14 de março, para ser mais exato, meu 50º aniversário, 50 anos, enquanto dizia a mim mesma, depois de ter tido uma visão em que Jesus, a caminho de Jerusalém, ia cantando salmos, assim como faz os peregrinos de Israel. Como sentirei saudades dessas canções depois, quando terminar o Evangelho? Que saudade do canto perfeito de Jesus e dos seus olhares quando fala à multidão e aos seus amigos. Ele apareceu para mim, dizendo: por que você diz isso? Você acha que vou privá-la porque você completou o trabalho? Eu sempre virei, e para você sozinha, e será ainda mais doce porque serei inteiramente para você. Meu pequeno João, fiel porta-voz, não tirarei de ti nada do que mereces, ver-me e ouvir-me. Mas antes vou levá-la mais alto, nas esferas puras da pura contemplação, envolta nos véus místicos que servirão de cortina para nosso amor. Você será apenas Maria. Agora você tinha que ser Marta também, porque você tinha que trabalhar ativamente para ser a porta-voz. De agora em diante você só vai contemplar e assim será amável, feliz. Sempre assim. Eu te amo muito e você me ama muito. Nossos dois amores, céu, que já te recebe. A bela estação está chegando, ó minha rola escondida. E eu irei a você em meio ao perfume vivo das maçãs e das vinhas e da maçã pomares. E eu devo fazer você esquecer o mundo no meu amor. Oh, é impossível dizer o que é isso. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.